Olá, tudo bom? Começando mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou falar algumas coisas que eu estou pensando que faz parte da minha vida e influencia nos vídeos do canal Igreja Evangelho dos Pobres. Eu não sei se eu vou continuar fazendo vídeos porque está me dando muito trabalho, porque eu faço os vídeos para o canal não como um modo de vida para ganhar dinheiro, uma coisa profissional. Esta não é minha intenção. A minha intenção é fazer os vídeos e falar da Bíblia, da Palavra de Deus, e dar minha opinião e mostrar como eu vivo. Este que é o intuito. Só que eu faço os vídeos diferente, eu faço muito longo, não faço edição porque eu não sei editar. E eu gosto de fazer isso para passar o tempo, porque como eu sou uma pessoa doente mental interditado pelo juiz e o promotor, eu não trabalho, eu não tenho um emprego. Eu vivo de aposentadoria. E o dinheiro não dá, o dinheiro é muito pouco, porque aqui no Brasil as coisas são muito caras e eu dou prioridade para alimentação. Alimentação, porque a minha doença, uma das minhas doenças, é a diabetes muito forte, além do problema mental. Só que a diabetes, ela é diretamente proporcional à minha questão alimentar. Então, eu procuro evitar sempre comer coisas que agravam mais a minha saúde. Como a minha saúde está muito ruim, muito debilitada, então eu tenho uma rotina. Eu estou fazendo uma rotina diária de alimentação. Eu almoço num restaurante e só coloco proteína, carne no prato, porque eu almoço no self-service, comida à vontade, e é um valor um pouco mais alto do que as outras modalidades. Então, tem um pernilongo aqui me enchendo o saco aqui. Hoje tá calor e eu tô com a janela aberta e eles vão entrando. E incomoda que eles ficam picando a gente e eles depois ficam coçando, doendo. E daí, continuando, deixa eu até botar um lençol aqui na perna, que eu tô deitado, tô fazendo vídeo deitado. Agora acho que eles vão vir mais pra cima, daí eu tento matar eles aqui. Aí já começou a vir no braço aqui. E eles ficam atormentando a gente por causa do calor. E daí eu como no self-service, eu não como no prato feito. E daí eu posso pôr o que eu quiser, daí eu ponho feijão, eu não ponho carne, aliás, eu não ponho arroz, porque o arroz me dá, nossa, o arroz ele acaba comigo. O arroz é a pior comida que me faz mal, porque me dá uma dor aqui assim, ó, e fica uma dor assim incessante que não para mais. Outro dia eu comi arroz, fazia muito tempo que eu não comia, que eu fui obrigada a comer arroz, que veio no prato que eu comprei.
Daí, nossa, eu fiquei depois o tempo todo com essa dor aqui assim, sabe? Em cima, aqui na sobrancelha, aqui. E daí eu evito o arroz. Eu só tenho comido feijão, carne, verdura, peixe que o restaurante faz. Eu ponho no prato e vou comendo. E daí eu gasto 25 da refeição, mais 5 do refrigerante zero açúcar. E daí dá R$ 30 na hora do almoço. Às vezes eu como um pudizinho, eu tava evitando, mas agora esses dias não tenho comido, mas eu tava comendo um pundizinho de R$ 5. E à tarde eu compro uma frutinha, assim, para comer, para não ficar passando mal, porque a diabetes é uma doença muito grave, né? E é uma doença que acaba com a pessoa, né? Uma doença crônica, né? Que não tem cura, né? E eu me sinto muito mal desde criança. Eu tenho meu corpo muito definhado e isso atrapalha muito a minha mente, meu cérebro, que a gente fica desnutrido, né? Porque mexe com todo o organismo, né? A diabetes, né? É uma doença maldita, né? E eu sofro muito. E à noite eu tenho comido os espetinhos de carne, de queijo, para deixar ela pelo menos nos 300, né? Porque quando eu não tomava o remédio, ficava em 400 e estava indo para 500. Daí teve um período que chegou nos 600. Daí eu comecei a tomar o remédio, daí caiu para 300, 350 à tarde. E eu tomo 4 comprimidos de 500 miligramas de metformina por dia. 2.000 miligramas é muita coisa. E eu não consigo abaixar. Pelo menos chegar num 150, daí eu me sentiria melhor. Então essa é uma das piores doenças que eu tenho, né? E a doença mental. Daí o que que acontece? Eu tenho celular e tenho dados móveis, mas eu não sabia, não pensei que gastava tanto. Daí eu tenho acho que 45 gigas de dados. Daí eu usei uma semana, acabou tudo. Agora eu tô 3 semanas sem internet. Se der tudo certo, talvez segunda-feira, agora eu consigo internet, que hoje é sábado. Mas não sei. Precisa ver se caiu o pagamento. Eu não sei se caiu, porque é a minha tutora que é ela que faz o pagamento. Então, o que que acontece? Eu também não posso usar os dados para mandar o vídeo no YouTube, porque daí gasta nem uma semana, em 3 dias já gasta tudo. Daí eu sou obrigado a ir em alguns pontos que eu conheço. Só que até no restaurante tem um ponto, mas só que tá muito lento e eu faço os vídeos muito grandes. Eu não gosto de fazer vídeo curto, porque eu não sou profissional, especialista da área de vídeos e de edição. Eu não quero ganhar vida fazendo isso. Eu quero falar a palavra de Deus, Jesus, falar como eu me sinto, mostrar para as pessoas a minha vida. Então eu tenho um planejamento que é diferente. E agora eu quero incorporar as coisas relacionadas à alimentação, porque eu acho que o cristão ele tem que se preocupar só com a parte de alimentação, porque o cristão antigo, da época de Jesus Cristo e dos apóstolos, eles produziam o próprio alimento, porque como é que eles iam comer se não existia comércio de alimentação que nem hoje em dia?
como é que eles comiam? Eles não tinham comércios para ir comprar comida. Eles não tinham dinheiro. Então eles tinham que produzir o próprio alimento deles. Na Bíblia não relata sobre essas coisas, o modo de vida alimentar. A Bíblia é um livro mais religioso, mas o alimento ele tem tudo a ver com a religião. Porque Deus ele criou o ser humano assim. Se a pessoa não come, a pessoa morre. O alimento é o fator mais importante na vida da pessoa aqui na Terra. E como é que eles faziam? Eles tinham que cultivar e criar animais. Então é isso que o cristão tem que fazer. Só que o que acontece? Nesse mundo de hoje, que é o mundo moderno, civilizado, a tecnologia, a alta tecnologia high-tech, ela transformou toda a vida do ser humano, do homem, inclusive do cristão, porque o cristão ele tem que viver igual às outras pessoas. Então, o cristão ele virou um gentil, quer dizer, todo mundo é gentil. Depois que a pessoa vira cristão, daí ela se converte porque ela se arrepende dos pecados. Daí ela não pode mais viver como um gentil. E hoje o cristão ele vive igual um gentil, então não tem sentido isso que eu estou falando. O cristão ele tem que viver igual um cristão. Ele não pode misturar as coisas. O cristão ele tem que sair do mundo. Ele não pode... Se ele vive igual um gentil, então ele não é um gentil, ele é um cristão. Não, aliás, desculpa. Se ele vive igual um gentil, então ele não é cristão, ele é gentil. E isso que está errado. Porque não adianta a pessoa fazer tudo o que está escrito na Bíblia e não observar estas coisas, porque está escrito na Bíblia que a pessoa não pode viver igual um gentil. Está escrito na Bíblia inteira, só que está escrito em parábolas, em metáforas, por isso que as pessoas não entendem. E daí as pessoas querem querem resolver o problema do jeito delas. Os cristãos, estou falando para os cristãos, porque os cristãos eles têm uma igreja, uma religião. E eles querem viver de um jeito que está errado. Porque o cristão ele tem que viver unido. Só que eles fazem essa união de um jeito diferente. Eles querem fazer uma união e viver no mundo ao mesmo tempo. Quando eles vão para a igreja, eles fazem tudo o que está escrito na Bíblia. Daí tem a comunhão, a congregação, a segregação. Faz igual está escrito na Bíblia. Mas aí quando sai da igreja, eles vão viver o mundo carnal, humano. Então, se é difícil viver desse jeito dentro do sistema mundano, mas eles vivem dentro do sistema que não é o sistema cristão. Se eles conseguem viver assim, porque então não há uma modificação da vida do cristão? Porque o cristão não se ajunta? Porque o cristão não monta um negócio que é do mundo, mas Jesus permite, em conjunto, não individual. Porque é isso que eu estou falando, o cristão, ele vive individual quando está fora da igreja.
E quando está dentro da igreja, ele vive em comunhão com os outros irmãos, com as outras pessoas da mesma religião dele, independente qual religião que seja, que tem todos esses fatores. E daí o que acontece? Daí as pessoas elas ficam distantes uma da outra. Não há o amor que está escrito na Bíblia. Porque tem vários versículos, vários capítulos falando no cristianismo do Novo Testamento que uma igreja ela tem que unir os cristãos. Como é que um cristão pode viver separado do outro cristão durante a semana e no final de semana ou até mesmo no horário noturno do meio de semana eles vão e se reúnem. Daí eles se reúnem só para fazer o culto, a missa. Daí eles ficam um tempo lá na igreja, dentro da igreja, rezando, orando. Depois eles vão embora. Daí tem outras atividades, mas isso não conta porque ninguém tem tempo de fazer nada. Então, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que ir lá no shopping da minha cidade, que fica do outro lado da cidade. Então eu ando 2 horas ou mais para chegar até o shopping, para mim postar os vídeos mais rápido, porque esse ponto do shopping, a internet é a mais rápida que eu posso usar. Daí eu fico lá umas 2 horas ou mais postando os vídeos, que eles são longos. Daí, quando eu termino, eu venho embora. Daí eu tenho que andar mais 2 horas para voltar. Daí nisso eu fico umas 6 horas, até mais, 7 horas, só para fazer isso. Eu perco meio período. Às vezes eu consigo postar num ponto um pouco mais perto da minha casa, que fica na casa de uma das minhas tutoras. Mas como meus vídeos é longo, eu tenho um horário também para poder fazer isso, que é das 3 da tarde até as 6 da tarde. Então, eu já tenho que estar disponível quando eu for usar esse ponto, que fica mais perto da minha casa. E mesmo assim demora, porque se eu faço um vídeo de 2 horas, daí demora umas 3 horas para postar o vídeo no ponto da casa da minha curadora, da minha tutora. Lá no shopping é mais rápido, um vídeo de 2 horas eu posto em 20 minutos. Por isso que eu gosto de ir lá, eu posto rapidinho. Ó, esse vídeo já tá em 18 minutos. Daí eu tenho um monte de coisa para falar. Daí, se esse vídeo for para 2 horas, daí eu vou ser obrigado a postar lá no shopping, porque os outros pontos que eu tenho aqui mais perto, a internet é lenta, é devagar. A internet não anda. Daí eu tenho um dinheiro. Só que eu não posso usar porque minhas tutoras que são responsáveis pelo dinheiro. Porque eu tenho capacidade intermediária para a vida civil. O juiz colocou no despacho. Daí eu fico totalmente dependente, porque eu tenho deficiência mental. Eu não vivo igual as pessoas comuns. Então, o que eu estou pensando em fazer agora? Aquela questão dos sapatos eu vou desistir, porque quando eu comecei eu estava empolgado, mas como meus vídeos não têm muito alcance, eu não consigo alcançar muitas pessoas, quase ninguém,
porque eu acho que o canal até agora conseguiu 50 e poucos inscritos. O canal ele teria que ter no mínimo uns 100 mil, 200 mil inscritos para poder fazer aquele negócio do calçado, para mim estar fazendo o trabalho de evangelização e o trabalho de construção de um evangelho igual está escrito na Bíblia. Todo mundo se unir e se congregar e todo mundo viver da igreja, não viver assim por si só, isoladamente, como acontece. Mas cada um tem seu pensamento, tem as suas ideias, tem a sua cultura, a sua doutrina, seus costumes, suas tradições, a sua liturgia. Eu gosto de ficar falando. Por exemplo, hoje é sábado, é o dia do carnaval. Eu fiquei aqui o dia inteiro, só fui comer na hora do almoço e voltei. Daí eu fiquei a tarde inteira aqui arrumando os livros que sobrou. Porque eu tinha uma coleção enorme, tinha uns 700 livros ou mais. Agora se eu tiver com 100 livros ou 200 é muito. Perdi tudo. Mais da metade. E uns livros super importantes que tinham vários assuntos e eram coleções. Daí o que eu fiz? Eu estou organizando e estou vendo as coleções que eu ainda consegui preservar. A coleção que eu tinha, que dá para começar a fazer um negócio. Então, como a igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados trata da questão alimentar desde o setor primário, porque o cristão ele tem que produzir sua própria comida, sua própria alimentação. O cristão ele não pode ficar escravizado dentro do sistema do mundo, porque senão ele se torna mundano. Mas Jesus, pela circunstância, ele permite isso, que os cristãos vivem desta maneira, metade religioso, que frequenta a igreja, e metade a pessoa do mundo que vive junto com os humanos, que não são cristãos verdadeiros, são falsos cristãos. Hoje em dia tem muitas tribos, tem tribo de tudo quanto é jeito, tribo misturado, tribo igual, tribo de tudo quanto é jeito, que chamam de tribos urbanas. Porque as pessoas só vivem nas cidades, nos centros urbanos. As pessoas não querem viver na roça, eles não querem ter uma vida igual os cristãos antigos. Os cristãos de hoje, eles vivem na modernidade, igual os gentios. Eu só estou aqui porque eu não tenho outra condição. Eu sou obrigado, sou interditado pelo juiz. E mesmo se eu não fosse, eu também não teria condição de ir para o campo. Porque o serviço do campo ele é muito duro, ele é muito puxado, uma pessoa só não consegue fazer. Mas o que eu pretendo fazer agora? Eu vou desistir do negócio dos sapatos, vou continuar tentando fazer os vídeos e vou começar a incorporar os assuntos e os conteúdos da alimentação primária. E depois eu vou usando os livros que sobrou, os cursos que eu tenho nessa área, para ir fazendo os vídeos e falando também junto com a parte bíblica religiosa também. Eu vou misturar as coisas. Porque o que eu pretendo fazer? Eu vou
eu vou tentar daqui uns anos, primeiro eu vou estudar esses livros que eu consegui preservar. Então, as coleções principais que eu consegui preservar, eu vou utilizar para aprender e me tornar um especialista básico. Eu vou estudar os livros e tem o DVD em formato de disco que eu não tenho como acessar, porque eu não tenho drive de CD, eu não tenho computador, só tenho celular. Daí um dia eu posso utilizar os DVDs quando eu tiver um drive de DVD de computador. Se eu comprar um computador doméstico e colocar aqui em casa, para ter internet fixa, que sai mais barato e a velocidade é bem maior hoje em dia. Daí sim, daí eu consigo fazer os vídeos, consigo postar na hora. Daí eu vou ter uma outra condição. Mas agora sim, eu tô até desistindo, que eu tenho que andar 4 horas ou mais. Nossa, é muito desgastante. Então eu vou fazer assim, vou começar agora. Vou ficar demonstrando a minha coleção e o que eu consegui preservar, guardar da minha coleção de alimentação, da cultura vegetal e da criação de animais. Eu consegui preservar a parte de gado de leite. Eu perdi só alguns exemplares e alguns DVDs. Eu perdi o curso de casco, que ia ser muito bom para mim, para poder, quando eu comprar uma vaca ou duas, eu poder tratar ela na vida real. Eu perdi esse curso. E eu estava vendo na editora ontem, pela internet, que agora eles nem estão vendendo mais os livros que eu tenho aqui. Agora é tudo pela internet, é tudo digital. Para acessar esses cursos aqui que eu tenho, tem que comprar lá na internet, no site da editora e estudar lá virtualmente, assim. Esses aqui não tem mais. E o que eu perdi, eu não tenho mais como recuperar, porque são cursos caros. Tem na internet outros cursos que falam do assunto que eu vou, por exemplo, falar agora, abordar. E os outros que eu tenho aqui que eu já estou deixando estocado ali para mim começar a usar, para aprender. Para quando eu tiver o conhecimento, eu poder comprar os animais, vou comprar a vaca de leite. Então, este curso desta área eu consegui preservar quase todos. Eu não tinha todos, porque eu não comprei todos na época, porque custava R$ 500 cada um. Mas o que sobrou já dá para mim começar a aprender e virar um técnico na área de gado de leite. Este é um dos assuntos. Então, o que eu vou fazer? Quando eu tiver dinheiro, eu vou alugar uma área rural, pode ser um pasto, e vou colocar uma vaca, ou 2 vacas, ou 3 vacas, eu vou comprar. E vaca é caro, então é um investimento muito alto. E o risco é super grande, é enorme. Porque se a vaca morrer, você perde tudo. Então é um risco que... Mas eu vou fazer isso devido aos cursos que eu tenho aqui nessa área. Então eu posso estudar e aprender tudo sobre vaca de leite, sobre gado de leite, que eu ainda não sei, mas eu quero aprender. Vou começar agora.
partir de hoje aqui já estou começando. E daí, quando eu tiver mais entendido, quando eu aprender a mexer com este animal, que ele é de porte grande, ele é difícil de criar, eu vou alugar arrendar um espaço, um alqueire, e vou comprar o animal e colocar no espaço que eu alugar, na área rural. Daí eu vou começar a criar um animal para produção de leite, e quando o animal já estiver numa certa idade, eu vou abater o animal para conseguir o consumo de carne, para mim poder comer carne. Não vou mais comprar carne no açougue. Então eu tenho que comprar as sementes, plantar o pasto. Eu tenho curso para isso. Eu tenho os livros aqui que eu consegui preservar falando sobre isso, ensinando. Que mais? Eu vou ter que fazer a pastagem, cultivar a pastagem, daí é um gasto. Eu vou ter que fazer cerca, eu vou ter para proteger o animal. Esse curso que eu tinha de cerca eu perdi. Pode ser que eu tenha algum curso que eu ainda estou terminando de arrumar as coisas aqui. Mas é uma coisa que eu tenho que aprender a fazer na prática também, não só na teoria. Porque fazer cerca não é fácil não, tem que comprar os mourões. Eu tinha curso para fazer cerca de arame liso. A cerca de arame elétrica eu tenho aqui, eu consegui achar o livro. Mas se eu for fazer uma cerca elétrica, vai custar um dinheirão. E daí com o dinheiro que eu tiver, eu vou investir. Daí se não der certo, só que eu tenho que fazer tudo sozinho, só vou comprar o material e eu mesmo vou instalar, para economizar, porque eu estou fazendo isso para aprender a cuidar, a mexer, a fazer o serviço de manutenção, para mim poder viver assim, mas sem ganhos assim comerciais, porque daí eu vou ter que legalizar, daí vai dar muito custo, é muito alto, é impossível. Eu não vou ter dinheiro para fazer tudo isso. Mas como sobrou esses cursos que eu tenho aqui, esses cursos didáticos, estas fontes de conhecimento, eu sou obrigado a usar, porque eu vou jogar fora uns conteúdos, uns assuntos muito bons. E daí eu posso até virar um técnico e tentar ganhar dinheiro fazendo assessoria, né? Para os fazendeiros, para os produtores de gado, de leite, de corte. E mesmo se eu conseguir criar as vacas, em último caso também eu posso comercializar a carne do animal também, em último caso. Porque eu estou pensando em fazer para mim comer, para não ter que ficar preso, dependente do sistema. Porque todo mundo trabalha para o mês inteiro para comprar comida no mercado, no açougue. Se você produzir sua própria comida você vai reproduzir sementes e animais. Então eu vou mostrar aqui o primeiro curso,
assunto que o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados vai colocar em prática online e offline. Eu vou mostrar aqui a capa do curso, ó. Está vendo? É o curso Fabricação de Ração na Fazenda. Ele é um curso na área de pastagem e alimentação animal. Só que eu já dei uma olhada nesse curso uma vez. Ele é um curso que ensina a fazer a ração para alimentar os animais da propriedade, mas só que a gente tem que ter os aparelhos, tem que ter os utensílios, tem que ter a matéria-prima e custa caro tudo isso. Tem que ter um galpão, tem que ter um espaço com cobertura, tanto para produzir os alimentos como para manter os animais bem agasalhados, manter os animais dentro de um local seguro, que eles não sofram ação, atentado de outros animais, que eles tenham proteção. Tem a questão da segurança também de roubo, porque as pessoas vão lá, os bandidos vão lá para roubar, para se aproveitar. Tem a questão do roubo, do saque de animal, porque hoje em dia a alimentação humana é um bem muito precioso e esses animais aqui são a nossa alimentação, por causa da carne, por causa do ovo, por causa de vários produtos que eles produzem, que eles são, né? Tanto animal como vegetal. Inclusive, eu tinha uma coleção de criação de peixe, eu perdi tudo. Roubaram tudo, só ficou 2 exemplares. Vou tentar com esses 2 exemplares tentar criar peixes, mas aí eu tenho que montar toda a estrutura. Mas o peixe eu vou deixar por último. Eu vou me especializar, eu vou me inteirar, eu vou me dedicar na criação de gado de leite. E daí eu vou mostrando aqui o material que eu tenho. Então, este material é um material que eu vou aprender a mexer com o gado de leite. Então, está escrito assim: o maior custo na pecuária é com a alimentação dos animais. Pecuária, o gado de leite. A fabricação de ração na propriedade, na própria fazenda, é o principal passo para reduzir estes custos. Então aqui, ó, já começamos a aprender já o assunto sobre o negócio, ó. A questão de alimentação animal, ela demanda muito valor monetário, porque a ração que os animais precisam comer para poder se alimentar custa muito caro. Este curso ensina a criar uma fábrica de ração para atender os produtores da área,
Por isso que o investimento da implantação é muito caro. Nós vamos estudar este curso para fins de conhecimento educacional, mas eu não sei se eu vou montar uma fábrica de produção de ração, porque o custo ele é muito alto. Eu já vi aqui, eu dei uma lida uma vez e vi que é alto. É só quem tem dinheiro que consegue fazer isso. Daí a pessoa vai trabalhar com isso, vai vender ração para para os fazendeiros, né? Para os produtores, para os criadores de animais da área, da região onde se encontra a fazenda, né? Que fabrica a ração. Daí pode ser comercializado, mas o meu intuito não é esse, né? Eu quero simplesmente alimentar os meus animais de criação, que eu vou criar. E daí eu preciso saber como que eu tenho que alimentá-los. Existe a opção de pasto também. Criar o animal solto, né? E eu tenho os livros que ensinam a fazer isso. São muitos, mas não são todos, né? Eu perdi um pouco, perdi alguns exemplares. Tinha outros que eu nem tinha comprado ainda. Daí esse curso ele vem em formato de livro e formato de DVD. Daí eu perdi o livro de um ou outro. Daí eu perdi o DVD de um ou outro. E está incompleto, mas eu preservei bastante coisa que dá para utilizar para começar esse negócio. E eu tenho que concentrar num assunto específico. Eu não posso ficar também querendo fazer tudo de uma vez, querendo montar um negócio assim que tenha bastante variações, sendo que eu não tenho dinheiro e não tenho capacidade para fazer tudo sozinho. É complicado, mas vamos continuar lendo aqui. De uma pequena fábrica, está vendo? Podem sair suplementos energéticos. Isto é importante. Proteicos e rações fareladas. Isto é importante para poder alimentar o animal, o gado, para várias categorias animais. Está vendo? A gente montando um negócio desse, a gente consegue alimentar a vaca, o boi, o bezerro, o novilho, a cabra, o bode, o carneiro, porque eu tenho os cursos que ensinam a cuidar deles. A galinha, né? Dependendo o curso completo de ave, de galinha, eu consegui preservar, são uns 10 livros. Então também eu vou criar talvez galinha para produzir ovo e carne para comercializar, para ver se eu consigo manter a fazenda funcionando, né? Daí eu vou tratar com um investimento comercial da criação de aves para ganhar dinheiro, porque senão eu não vou conseguir manter as outras coisas, os outros animais, não vou conseguir produzir leite,
perdi a coleção de queijaria, era 10 livros, só sobrou 2. Mas aí a queijaria eu posso até ver se eu consigo achar alguma coisa grátis nos vídeos do YouTube. Posso ver se eu consigo achar algum manual grátis pela internet e baixar no celular e tentar fazer uma produção de queijo. Mas os cursos de queijaria que eu tinha eram bons. Perdi tudo. Porque eu morava na rua, daí ficou exposto na rua. Uma parte ficou na casa de uma das minhas tutoras, mas aí molhou tudo, que entrou água. Daí ela jogou tudo fora. A outra parte eu deixei lá onde eu trabalhava no Allan Kardec, no setor da horta, que eu fazia tratamento lá psicológico. Eu trabalhava na horta. E daí a coordenadora mandou eu eliminar uma parte dos livros que estava ocupando espaço, daí eu eliminei. Não me lembro quais livros que foram, mas eram de outras áreas, que eu nem vou usar mais, porque não tem como a gente aprender tudo assim, né? Porque a fazenda, o sítio, ele tem que ser lucrativo, então a gente tem que mexer com vários tipos de negócio, de conteúdo, de comércio, né? Para manter a fazenda produzindo, né? Mas não para, no meu caso, não é para ganhar dinheiro, é para poder produzir o meu próprio alimento para mim comer, para mim não precisar ir em supermercado, açougue, comprar fruta. O problema de produzir fruta, no meu caso, é que eu vou alugar o espaço. Daí, eu tenho que plantar as mudas. E tem que esperar de 3 a 5 anos para a árvore começar a dar fruto, para ela crescer e dar fruto. Daí, nesse tempo, se eu tiver que entregar a locação da fazenda, devolver a área para o fazendeiro que eu for alugar, daí eu perco toda a plantação, toda a cultura arbustiva que eu tiver feito, e vou gastar muito dinheiro para poder manter a árvore crescendo, para poder produzir depois de 4, 5 anos. Então é um negócio, é um ramo muito, muito difícil, né? E essa alimentação, ela é tudo, né? Se a gente não produzir um alimento correto, de altíssima qualidade nutricional, o que acontece? Quem come esse alimento que não foi feito numa base correta, que é difícil fazer, a pessoa ela fica doente, igual eu tô doente, ó. Eu tô num estado assim muito ruim, porque o meu corpo ele tá desnutrido, ele tá faltando os nutrientes, os elementos químicos que o Deus Pai criou para poder manter a pessoa viva, para ela sobreviver bem de saúde. É isso que é o milagre que Jesus fazia. A pessoa viver bem. Mas para isso tem todos esses procedimentos, tem todas estas condições que a gente tem que executar. Não é fácil. Depois tem que entregar o nosso negócio, o nosso trabalho na mão do governo, porque daí o governo vai cobrar os impostos, taxar o seu negócio. Daí você tem que estar com tudo em dia, tudo em cima.
Senão vem o fiscal e ele embarga o seu negócio se você não estiver dentro da lei. Daí a pessoa do mundo que estiver assistindo o vídeo agora, que mexe com isso e paga imposto, daí eles vão ficar me criticando, vai falar, por que que você não quer pagar imposto? Por que que você tá querendo sonegar? Todo mundo faz isso. Daí a pessoa já começa a julgar, já começa, né, a falar mal, começa a chamar a gente de ladrão, de bandido, de pecador, de mau caráter, a começa a avaliar a gente dessa forma. Mas a gente tem que fazer desse jeito, a gente tem que produzir nosso próprio alimento. Por isso que está errado viver dentro das cidades, viver igual todo mundo vive. Porque hoje em dia ninguém sabe fazer nada. Não precisava nem usar essa tecnologia aqui dos livros para aprender a cuidar de um animal, porque aqui nós estamos aprendendo a cuidar através da parte teórica, mas tem a parte prática que a gente tem que trabalhar e fazer uma rotina diária para poder assimilar o serviço, para poder fazer a criação e a produção de alimentos. Aqui nós só estamos falando sobre a parte teórica, mas a prática é cada um que tem que saber fazer do modo certo. Mas isso é só quem vive na prática. Quem já tem uma fazenda, quem já tem pasto, quem já tem a infraestrutura, quem já tem os animais, quem vive e mora no campo, que mexe com isso, eles já têm a parte prática, eles já sabem fazer isso sem precisar estudar. Só que eu quero estudar a parte teórica para quando chegar na parte prática, eu poder saber o que eu estou fazendo, eu poder resolver os problemas da melhor forma possível. Para mim ter menos problemas, menos desgaste. Para mim poder cessar os prejuízos. Então, continuando a leitura, de uma pequena fábrica podem sair suprimentos energéticos, proteicos e rações fareladas para várias categorias animais, com diversas composições, utilizando diferentes ingredientes, sejam eles moídos na forma de farelos e mesmo em grãos. Assim, uma pequena fábrica de ração pode produzir alimentos para bovinos de corte, bovinos de leite, para caprinos, ovinos e outros animais, mudando apenas alguns ingredientes. Tá vendo? Já descobrimos uma coisa importante. Já temos uma orientação
sobre o que significa fabricar rações na fazenda. É muito importante. Então, neste curso, você vai aprender sobre a estrutura e os equipamentos necessários para a implantação da fábrica. É isso que onera o negócio. É a implantação da estrutura e a compra dos equipamentos. As características dos principais ingredientes usados para a produção de rações. As técnicas de produção e os cuidados no armazenamento do produto final. Viu como é difícil? Não é fácil. Tudo que a gente faz na vida é difícil. E ainda se a gente não tem dinheiro, condição, conhecimento, não tiver como legalizar o negócio, aí se torna mais difícil ainda, impossível, né? Por quê? Porque tem que ser assim, porque Deus e Jesus quer que seja assim. Porque o cristão, o homem, ele vive tudo errado hoje em dia. Ele vive na dependência do sistema do diabo. Daí, para sair do sistema do diabo, sistema maldito, o sistema das coisas, desse mundo, do mundo carnal, a gente tem que viver assim mesmo, tem que viver dentro das cidades, escondido, isolado, viver acuado, viver sem dinheiro, porque Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, não quer que as pessoas vivem pensando em conquistar dinheiro e bens materiais. É por isso que acontece isso. Daí os ricos que estão de fora, eles usam o poder do mal, das trevas, das bestas, da primeira besta e da segunda besta que já estão agindo aqui na terra dos viventes, já faz tempo. Esses homens estão incorporados com estas bestas, bestas feras. Por isso que eles têm de tudo, têm dinheiro, têm carro, a vida deles é boa, eles estão vivendo como se fossem reis e sacerdotes, príncipes. Estão vivendo como as autoridades vivem. Você já viu alguma autoridade viver mal, sem dinheiro, pobre? Eu nunca vi. Eles ganham super bem, têm salários milionários, os políticos, os juízes, os empresários, os líderes religiosos que estão no topo. Eles que controlam a humanidade. Por isso que há uma ordem, uma organização. Quem passa do limite, que está abaixo desta classe, essa elite burguesa, dominante, aí é punido. É punido pelo sistema maligno, que rege e governa o mundo inteiro, porque o Deus Pai e o Deus Filho, que são as divindades do bem, eles permitem isso. Faz parte do plano do Deus vivo, não do Deus morto. Mas estes que estão servindo a estas castas espirituais com E minúsculo, do espírito dos demônios, esses seres humanos,
que estão vivos dentro do corpo carnal, mas quando eles morrerem, eles vão sair do corpo carnal e ir para o corpo espiritual das trevas e da escuridão, porque eles têm alma, mas a alma deles vão ficar num outro corpo, num corpo pior do que esse corpo carnal que nós temos. Porque esse corpo carnal ainda recebe luz solar, recebe alimentação vindo da natureza, que é isso que nós estamos falando agora. Há um processo aqui de construção de produtos alimentícios para abastecer o corpo, a mente, a alma e o espírito, com E minúsculo, das pessoas. E esses seres que são humanos e espirituais do mundo dos mortos, porque o homem que está vivo aqui, ele já está morto. A alma dele já está sendo regida pelo mundo das trevas, da escuridão. Porque eles vivem bem aqui e a gente vive mal. Eles usam a gente, exploram a gente, escraviza a gente mentalmente, psicologicamente e corporalmente para poder se aproveitar dos mais fracos que estão debaixo da luz, a luz do Deus Pai e do Deus Filho. Porque o Deus Pai e o Deus Filho, com D maiúsculo e P maiúsculo e F maiúsculo, eles querem que sejam assim, desse jeito aqui nesse mundo. Então nós temos que aceitar, sem fazer rebelião, sem fazer o que é errado, sem pensar maldade, construindo um espírito com E minúsculo, formando um espírito com E minúsculo, de virtudes que estão escritas dentro da Bíblia, da Palavra de Deus, que é amar, que é fazer o bem, que é não ir atrás dessas coisas que todo mundo vai, que é o dinheiro, as riquezas, que é a idolatria, ajudar o próximo, amar a Deus sobre todas as formas. Então essas virtudes é só os pobres que têm, por isso que a Bíblia foi feita para os pobres e não para os ricos, porque os ricos não têm essas virtudes que eu falei agora. Eles fingem, eles encobertam estas coisas, eles são falsos, eles demonstram que são do bem, mas eles são do mal. Eles fazem essas coisas, como está escrito em Mateus. Jesus falando, eles fazem essas coisas, mas eles não fazem com boa intenção. Eles fazem com má intenção. Então, o que nós temos que fazer? É orar, rezar, ir na igreja, cantar, louvar, pedir a Deus que dê comida, mesmo sendo uma comida modificada, uma comida alterada, adulterada, uma comida de supermercado,
uma comida transgênica, uma comida que não fortalece a mente, o corpo, o espírito do homem cristão, que acredita nestas coisas que eu estou falando. Então tem que pedir para Deus e Jesus misericórdia, né? Pra gente não ficar sofrendo com falta de comida, que a gente não fique passando fome, que a gente tenha um teto, um telhado, uma cobertura, que tenha comida e água, mesmo não sendo uma coisa perfeita e verdadeira que o Deus Pai criou. É uma coisa que foi produzida artificialmente dentro de um sistema químico, mecânico. Não é uma coisa biológica e física, humana, viva. É uma coisa produzida em laboratório, é um produto artificial, o alimento que a gente come. Por isso que a gente é doente, fraco. Quem não é ainda, um dia vai ser. Então eles vão sentir o que os que já estão doentes estão sentindo. E daí vem a justiça do Deus Pai e do Deus Filho. Porque essas pessoas que são ricas, que não fazem como eu estou falando, eles criaram um sistema diferente. Por isso que eu sou sacerdote, rei, profeta e mestre. Porque eu tenho pensamento totalmente diferente do sistema do mundo que eles criaram. Então eu não tenho nada a ver com os ricos, com os poderosos, com os que vivem bem aqui na Terra. Porque eu vivo mal. Eu não tenho dinheiro para comprar comida. Quando eu tenho, eu compro, mas depois fica faltando. Que nem agora, eu tô sem dinheiro para me comprar comida. E eu comi na hora do almoço. Só que agora já é a noite e eu tô passando mal. E eu tô sem dinheiro para comprar comida. Daí eu só tenho um leitinho com chocolate que eu comprei aqui, que é industrializado. Eu vou ter que tomar isso aqui para ver se dá uma melhorada, porque aqui eu tô me sentindo muito mal nessa região aqui. Quando eu não como assim na hora que eu prescrevi, começa a me dar os efeitos colaterais da minha doença. Que a minha doença é intimamente ligado ao que eu como, ao tempo da minha ao tempo da minha previsão da distância de uma refeição para outra. Tudo isso influencia. Daí por isso que eu fico assim, com a cabeça fraca, fico me sentindo doente, mal, porque eu estou doente, o meu organismo não funciona direito. Por causa desse suprimento, dessa alimentação que hoje em dia não é só para matar a pessoa, o ser humano. É para deixar a pessoa doente e vivendo para esse sistema poder continuar funcionando. Porque eu sou doente, eu tenho problema, mas eu recebo aposentadoria. Daí tem que ter um órgão que cuida desse assunto do meu caso. E daí tem as demandas,
Daí tem que ter dinheiro para manter esse órgão público funcionando, para poder me atender, mas não do jeito correto, do jeito incorreto, porque se tivesse a alimentação perfeita que eu estou falando, começando pelo tratamento dos animais vivos e vegetais vivos, que o Deus Pai verdadeiro criou, ninguém estaria doente, todo mundo estaria vivendo de um jeito diferente. Então, por isso que esse mundo não tem como mudar. Vai ser assim até o final. Porque na Bíblia está escrito que vai ter o final de tudo, o final de todas as coisas. Nós vamos continuar ler a Bíblia e vamos ver. Só que hoje eu estou fazendo o vídeo um pouco diferente, mas vou começar a fazer os vídeos misturando a Bíblia e esses livros da ciência humana. E daí está escrito assim, na contracapa do livro. Neste curso, você vai aprender sobre a estrutura e os equipamentos necessários para a implantação da fábrica. Se a gente fizer montar uma fábrica com um modo mais econômico possível, a gente consegue trabalhar com este negócio, mas só que nós temos que ser muito inteligente para, com pouco dinheiro, montar uma fábrica para poder criar e fabricar os alimentos para os principais animais que eu vou criar, por exemplo, que é o abastecimento da produção do produto da carne animal, dos outros produtos que são o ovo, o leite, a carne, que o animal ele oferece para o ser humano. Então eu vou ter que usar a inteligência de montar um negócio com pouco dinheiro, que seria a estrutura e os equipamentos, e comprar os equipamentos e aprender a montar as fórmulas químicas, a manejar a formulação química para produzir a ração, para depois oferecer para o animal que eu estiver criando e ao mesmo tempo vender o excesso, fazer negócio, comércio, para poder ganhar dinheiro, para poder manter a estrutura funcionando. É isso que está errado. É isso que o sistema diabólico conseguiu criar, que escraviza todo mundo, a dependência do trabalho dentro de um critério regulamentar, que todo mundo é obrigado a obedecer e fazer, senão a pessoa ela não consegue viver neste mundo. Daí a pessoa ela fica totalmente vivendo errado, no pecado, porque aí a pessoa ela vai fazer coisas que o pai da luz e o filho da luz, não da escuridão, não gostam que as pessoas façam. E daí o diabo e o Satanás e os anjos demoníacos, eles prevalecem em cima das pessoas aqui do mundo. Daí a pessoa fica vulnerável, porque ela não consegue se proteger com espírito, com E maiúsculo.
Porque o espírito com E maiúsculo, ele só vai entrar no corpo das pessoas e proteger as pessoas se as pessoas estiverem fazendo o que é certo e o que está escrito dentro da Bíblia, da palavra de Deus. É o conteúdo que está dentro da Bíblia que vai afastar esses inimigos espirituais da escuridão. Porque está todo mundo debaixo das trevas. Como eu estou agora, porque agora é a noite. Estou fazendo o vídeo na parte da noite e está tudo escuro. Mas como eu estou com o espírito do Deus Pai, do Deus Filho incorporado, então eu não sofro tanto. Porque todo mundo é pecador. A qualquer momento uma pessoa está pecando agora. É impossível uma pessoa não pecar. Porque a gente não demonstra, não afirma que uma pessoa tem pecado pelas suas ações, mas pela sua fé. Porque se a pessoa tem pouca fé, ela tem pecado. Agora, se ela tiver muita fé, ela não tem pecado. Porque mesmo se ela pecar, nosso Senhor Jesus Cristo vai interceder por nós através do Deus Pai, e o Deus Pai vai mandar a luz para que a escuridão se afaste. Daí por isso que a vida da gente se torna melhor aqui na Terra. Então são escolhas. Então o programa do curso vai ser assim. Eu vou colocar todos os cursos que eu tenho nos vídeos, mas eu vou misturar com a palavra de Deus. Então nós vamos estudar viabilidade de uma fábrica de ração. Primeiro vamos ver por que é necessário nós inaugurarmos uma fábrica de ração. Nós quem? Os cristãos da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, porque eles vão conhecer o estudo da teoria e depois eles vão praticar por si mesmo. Sendo que o Deus Pai e o Deus Filho, os verdadeiros, os santos, os justos, os que são perfeitos, que são as divindades que estão dentro da gente, vai permitir que a gente prossiga nesta ideia de construir uma fazenda de produção de gado, de leite, de corte, de produção de caprino, de gado, caprino de corte e de leite, ovino de corte de leite, produção de porco para o abate e produção de ave para carne, para produzir carne e ovos. E vamos também montar o parque de alimentação para plantar os alimentos que são grãos, frutíferos e vegetais. Esse que vai ser a missão da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados a partir de agora. Então vamos começar com os estudos teóricos. E depois, no futuro, nós vemos se o Deus Pai e o Deus Filho abre as portas para a gente conseguir realizar
este serviço, essa tarefa, esse trabalho, para se alimentar adequadamente, não dependendo do sistema maldito das coisas. Supermercado, hospital, farmácia, remédio industrializado, comida industrializada, agricultura industrializada e muitas outras coisas mais nesse sentido. Farmácia industrializado, povo industrializado, governo industrializado, religião industrializada, capitalismo industrializado, globalismo industrializado, socialismo industrializado, o mundo industrializado, os cristãos industrializados, o povo industrializados. A gente não vai... O canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados não vai ser mais industrializado, não vai ser mais do mundo. Nós vamos conseguir a nossa independência, a nossa liberdade. Quer queira, pelo menos eu vou fazer isso. Mesmo sendo para mim mesmo, eu vou fazer. Agora, quem quiser assistir os vídeos e aprender sobre esses assuntos para fazer isso que eu estou fazendo, pode fazer, fica à vontade. Mas eu, que sou o único membro do canal, eu sou o único sacerdote, o único vidente, o único profeta, o único rei e o único mestre do canal, Igreja Evangelho dos Pobres. Então eu vou fazer tudo isso sozinho. Então vamos começar falando do programa do curso de fabricação de ração na fazenda. Eu ainda não tenho como fazer, mas eu tenho como falar agora, que seria a viabilidade de uma fábrica de ração, visão geral do funcionamento, é o que nós vamos aprender. Infraestrutura e equipamentos, vamos ver quais são os requisitos para montar a fábrica, mesmo que seja uma micro fábrica. Pelo menos para a gente poder fabricar a ração para dar para os nossos animais, igual os antigos cristãos faziam, porque eles não iam comprar em comércio, em lojas, em farmácia, o que eles precisavam. Eu tinha um curso de uma área de plantas medicinais, eu perdi tudo. Eu queria usar para poder cultivar as plantas medicinais, para poder ajudar as pessoas a fazer remédios, para não ficar dependendo desta industrialização do sistema farmacêutico laboratorial. Mas eu perdi e era bom, tinha um punhado de livros da série falando sobre a questão das plantas medicinais. Perdi tudo. Era bom até para colocar em prática na hora que eu fosse plantar as outras culturas, as hortaliças, os grãos, os cereais. Faz parte do sistema que nós vamos falar também. Eu vou usar a agricultura, mas eu não vou falar agora da agricultura. Posso até começar a falar, mostrando os livros que eu tenho aqui, porque eu perdi vários também na área da agricultura. Daí eu vou usar só os que sobrou aqui, mas na agricultura a gente vai aprender a estrutura, né? Então nós não vamos assim entrar no detalhe de cada cultura, assim. Só dos livros que eu tenho aqui que sobrou, que não foram muitos.
Mas eu vou dar uma olhada que eu ainda não organizei a parte de fruticultura, né? Por exemplo. Mas nós vamos usar. Mas aí, se um dia eu conseguir dinheiro para comprar uma área, daí nós vamos utilizar essas informações para aprender a plantar e mexer com café, com frutas e alguma outra espécie de árvore, para poder enriquecer o ambiente, para poder produzir e se alimentar e ao mesmo tempo fazer negócio, comércio com a produção de alimentos, porque tem muita procura, porque todo mundo precisa de alimento para poder comer e sobreviver. Que nem eu não tenho dinheiro para comprar comida agora, então eu tenho que montar o meu sistema de alimentação. Só que é muito caríssimo, né? Porque as propriedades hoje em dia é só rico que tem dinheiro para comprar um pedaço de terra e mesmo assim o proprietário tem que saber o que está fazendo, como fazer. Então é super difícil. Mas vamos continuar. Estrutura e equipamentos, dimensionamento da fábrica, a fábrica pequeno porte, médio, grande, tipos de ingredientes e suas particularidades. Saber sobre os ingredientes é muito importante. Está no curso. Planejamento da aquisição dos ingredientes. Está vendo? Planejamento da aquisição, ó. Tá vendo? Já é uma luz no fim do poço, ó. Vamos planejar como adquirir os ingredientes para fazer a ração para os nossos animais. Operação da fábrica e produção de rações. Como operar a fábrica? O setor da fábrica. Como fazer para ela funcionar? E o gerenciamento da produção. Vamos gerenciar a produção do que estamos fabricando. Então o curso vai ser esse. E eu consegui também preservar os dois DVDs do curso, ó. DVD 1 e DVD 2. Então esse curso está completo. Se um dia eu conseguir botar os filmes que estão dentro do DVD, daí já vai ficar muito mais fácil, porque nós vamos ver em imagens o que está escrito no livro. Porque este curso ele mostra na forma de texto e na forma visual e auditiva. Então esse curso nós temos completo, já é um começo. Então eu vou terminar o vídeo e depois eu vejo se eu começo a fazer outro ou o que eu vou fazer agora. Porque eu estou me sentindo mal, que eu estou sem dinheiro para se alimentar. E eu dependo disso, porque senão eu fico muito mal mentalmente. Não consigo nem falar aquilo que eu tô pensando. Dá uma fraqueza, um mal-estar tremendo. A diabetes é a pior doença que tem. Então fica com Deus, Deus abençoe. Abraços e vamos continuar na fé.